Mas eu fui na Câmara para falar com a presidente sobre um outro caso. Foi publicado ontem à noite, depois das 7h30 da noite, no Diário Oficial do município, a exoneração de um advogado da Câmara. Nós temos, inclusive, a cópia da exoneração do advogado. Aqui, ó. É um ato do Poder Legislativo. Esse documento, a decisão foi tomada na sexta-feira da semana passada, tanto que se você olhar lá embaixo, você vê que é dia 18/7. Tá? No final da tarde, o documento foi assinado pela Marjorie Capdebosque, que é a Major Capdebosque, a presidente, e o primeiro secretário da casa, que é o Mário Hosokawa. Os dois assinaram aqui embaixo, ó, assinatura digital. É a exoneração de David Marlon da Silva do cargo de subprocurador da Câmara de Maringá. Esse caso, esse documento, essa decisão de demitir o funcionário, tacou fogo na Câmara. Essa decisão aqui está fazendo o prefeito Silvio Barros ficar irritado. Tanto que ontem já determinou, resolva isso. Porque a base do prefeito está em frangalhos na Câmara. Hoje eu fui corrigido hoje eu fui corrigido 2 vezes. Por um vereador que me ouviu falando no rádio, que eu falei que a base do prefeito está rachada. Ele falou, não. Desculpa, Márcio, mas você está equivocado. É o Mário Hosokawa que está rompido com a base. A base do prefeito está intacta. Aí está toda a base com a Major. Eu disse, mas como assim? Vocês estão no grupo do Mário Hosokawa? Falou, nós estamos no grupo do WhatsApp. Mas o grupo do prefeito, está todo mundo com a presidente da Câmara. Eu falei, Jesus Cristo. E aí o rolo é maior ainda. Porque eu achei que estava rachado. Falou, não tem racha. O grupo do prefeito está unido. O único que está separado é o ex-presidente Mário Hosokawa. A outra correção, que ontem eu falei que o Mário Hosokawa tinha 7 cargos. E aí eu falei, inclusive tem um cargo no compliance da prefeitura. Daí alguém me falou, não, aqui na prefeitura não. O cargo dele é no compliance da Câmara. Falei, tá. Então, ele disse que não, eu não vou nomear meu 5º assessor, porque a Major autorizou, eu sou contra. Lógico que ele não vai nomear, ele já nomeou 7. Ele não vai nomear mais um. Já tem 7 cargos, o Mário Hosokawa, porque ele é primeiro secretário. Mas vamos lá. Esse caso aqui era um dos nomeados dele. Esse advogado é o termo, é o boi de piranha. O advogado tem nada a ver com a história. O advogado é advogado da Câmara. O advogado cumpria o trabalho dele. Só que ele era um homem de confiança do Mário Hosokawa. E nós vamos falar muito dele nos próximos dias. O nome dele é David Marlon da Silva. Em breve a gente vai falar mais dele, porque vai ter outras repercussões com relação a essa exoneração dele. Ele era um homem de confiança do Mário Hosokawa. Era o advogado da Câmara, então ele tem acesso aos passos da presidência e há quem diga que era quem mantinha o Mário Hosokawa informado sobre tudo. E a Major decidiu mandá-lo embora. Ele foi exonerado do cargo. E aí gerou um grande problema. Por quê? Porque a informação é que ele foi mandado embora, Juliano, foi exonerado. Um dos argumentos é de que ele estava tentando burlar o sistema de ponto eletrônico da Câmara. Ele teria batido o ponto, teria saído da Câmara, foi para uma festa, depois saiu da festa e lembrou, eu preciso voltar na Câmara. E foi tarde da noite na Câmara para bater o dedo de novo, para dizer, opa, cumpri a minha jornada. Só que isso aqui não foi revelado pela Major. Não foi revelado, porque a Major, daqui a pouco vocês vão ouvir, ela disse que todo o processo está em sigilo lá na Câmara. Isso foi revelado pelo Mário Hosokawa, que era o padrinho do advogado. Em um grupo fechado para vereadores, ele disse, estão dizendo que ele burlou, mas não burlou. E eu já vou adiantar para vocês, o advogado não burlou coisa nenhuma. O advogado ele deu o expediente na Câmara. O que aconteceu? Ele foi embora e esqueceu de colocar a digital. À noite ele lembrou, ele voltou,
Falou, não, porque senão eu vou vai constar que eu estou trabalhando, mas eu não estou. Então ele passou na Câmara para colocar o encerramento do trabalho. Mas ele já tinha dado a carga horária dele, porque ele trabalhou o dia inteiro. E como advogado ele nem precisaria trabalhar o dia inteiro, ele já tinha cumprido a jornada dele. Só que aí estão dizendo que ele teria tentado burlar o sistema. Mas quem está dizendo? O Mário Hosokawa disse isso, disse que tem alguém dizendo. E como nós ficamos sabendo disso? Ontem, nós revelamos aqui a mensagem que o Mário Hosokawa mandou num grupo de mensagens. E a assessoria confirmou que foi ele mesmo. Hoje a gente tem a sequência daquela mensagem. Aquela mensagem foi de texto. Nós temos uma mensagem de texto de ontem, Nininho? A mensagem de texto, porque o Mário Hosokawa criou um grupo com 19 vereadores. Está fora a Majô, a Majô está fora do grupo. O Luiz Neto, que é o líder do prefeito, a vereadora Cris Lauer e o Daniel Malvez. São 4 fora. O resto dos vereadores estão dentro do grupo. Essa aqui é a mensagem de texto que o Mário Hosokawa mandou ontem. Tá? Segura ela, daqui a pouco a gente vai voltar nela, Nininho. Só que depois do texto, o Mário Hosokawa também mandou uma mensagem de áudio para os vereadores. E a equipe Pinga Fogo teve acesso a essa mensagem de áudio. A primeira mensagem é tudo uma mensagem só. É um áudio de 15 minutos. Eu confesso que eu tive que ouvir no 1.5. Ouvimos no 1.5, né? Mas depois eu ouvi inteiro porque a gente separou alguns trechos. No momento que ele defende o advogado. Ele defende o Dr. David dizendo, poxa, ela não poderia ter feito isso e tal. Vamos ouvir o Mário Hosokawa fazendo a sua defesa do advogado que foi mandado embora. Pessoal, bom dia a todos. Dizer que eu formei esse grupo de vereadores não foi no intuito de formar um grupo contra alguém, nada disso, sabe? Apenas para fazer alguns esclarecimentos, né, diante do que aconteceu aí nesse final de semana com o David, né? Então, o que acontece? O David não foi do jeito que falaram, né, que ele tentou burlar o sistema, ou tentar passar para trás, ou fazer coisas que não é uma coisa desonesta, como foi ventilado. Tanto é que ele foi exonerado. Mas o que aconteceu é que no dia 11, se não me falha a memória, ele cumpriu o horário da manhã. Aí à tarde ele voltou e entrou, bateu o ponto de entrada. Ele teria que ter ficado 1 hora para completar a carga horária. Aí, só que ele esqueceu de bater o ponto na hora de sair e foi embora. Aí depois, à noite, parece que ele foi num jantar, numa festa, aí que ele lembrou, na saída da festa, que ele lembrou que esqueceu de bater o ponto. Então ele voltou lá na Câmara só para registrar a saída. Só que dá-se a impressão, da forma como foi colocado, que ele teria burlado o sistema e bateu o ponto até as 10 da noite, como se estivesse trabalhando na Câmara. Mas não é nada disso, foi um erro que ele cometeu. Bom, tá aí a defesa do Mário Hosokawa ao advogado. E assim, ó, a minha opinião pouco importa, mas eu não acho que o advogado esteja errado. Tá? Dentro desse contexto que o Mário Hosokawa explicou. Não acho que ele está errado. Ele cumpriu a jornada. E no áudio é que a gente editou uns trechos aqui para ficar mais curto, mais de fácil entendimento. Mas o Mário Hosokawa dá os horários. Olha, ele entrou de manhã, trabalhou de tal hora até tal hora. Depois ele voltou à tarde, trabalhou de tal hora até tal hora. O que aconteceu, ele fez a jornada dele. Ele foi embora, esqueceu de colocar o dedo na digital, lá no relógio ponto. À tarde da noite, voltando de uma festa, era por volta de 10 da noite, ele foi lá na Câmara, esqueci de informar. Aí foi lá e informou. Só que tem um detalhe nessa história. Eu até acho que não está tão grave, sabe por quê? Porque no cargo dele de advogado, ele não precisa nem registrar o ponto. Ele não precisa bater ponto. Porque quando a Câmara precisa que ele fique até tarde numa audiência, ele tem que ficar. Então, para a atividade dele, o ponto nem é obrigatório. Então, dentro desse contexto que o Mário Hosokawa explicou, porque eu não conheço de tudo, mas dentro do que ele explicou para os vereadores foi isso.
E o importante a gente pensar é o seguinte, ele falou ali, essa história de que ele burlou o sistema não é verdade. Então tem a história de que ele teria burlado o sistema. Estão dizendo isso. Nesse áudio, Juliano, o Mário Hosokawa revelou uma outra coisa. Um clima dos infernos na Procuradoria Jurídica da Câmara. Porque tem esse advogado que foi mandado embora, tem a advogada que foi denunciada por estar defendendo o Mário Hosokawa em casos particulares, que é a doutora Ana, e tem a chefe deles que está atorando pau em todo mundo lá, porque uma está denunciando a outra e ela não quis saber das faltas desse advogado, e o Mário Hosokawa falou para os vereadores que o clima... Como é que é? Vai se formando um clima terrível, amigo. O clima está ruim. E ele revelou isso para os vereadores. E pelo tom da conversa, todo mundo está sabendo que o clima está ruim lá. Inclusive, ele traz uma situação ali. Parece que alguma advogada denunciou a Major. Tem uma denúncia contra a Major rolando aí. Vamos ouvir o que disse o Mário Hosokawa. E outro detalhe também que você sabe como é que está o clima lá na Procuradoria Jurídica, que está difícil, né? Situação pesada, clima pesado. Doutora Ana fazendo acusações pesadíssimas contra a presidente, contra a chefe dela, que é a doutora Lucília. Então, a situação está terrível lá. E a doutora Lucília não tem conversado também com o David, não abona o registro de ponto dele também. Então, não tem diálogo, simplesmente não estão se falando. Então, não poderia estar acontecendo esse tipo de situação na Câmara de Vereadores. Acho que é a primeira vez que acontece um clima tão pesado, tão ruim, como está acontecendo atualmente. O clima está pesado, o clima está ruim. Esse áudio é um áudio que a equipe do Pinga Fogo conseguiu, junto com algumas fontes. É um áudio do grupo de vereadores, aqui que o presidente Mário Hosokawa montou. E eu tenho para mim que hoje à tarde ele vai desfazer esse grupo. Depois, pode ter certeza, depois disso, eu imagino que ele vai tacar fogo no grupo. E ele falou mais. O presidente admitiu que levou um carreirão o ex-presidente admitiu que levou um carreirão da presidente Major. Ele disse que nunca se sentiu tão humilhado assim. A presidente botou ele para correr